Caríssimos irmãos, meus queridos paroquianos, irmãos que nos visitais em descanso nestes dias, São Mateus apresenta-nos hoje, como sempre, uma autêntica catequese. Jesus, ao caminhar sobre as águas, não quis dar espetáculo. O nosso Deus não é um Deus de espetáculos. Isso nos dizia a primeira leitura, quando o profeta Elias tentava discernir a presença de Deus e percebeu que Deus não se tornou presente nem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. O nosso Deus é um Deus da simplicidade, que se manifesta na suavidade da vida, nas coisas simples do dia a dia. E quando transgride a normalidade das coisas, não é para dar espetáculo, mas é, como faz sempre Jesus, para iluminar aquilo que diz, para conduzir à fé, para nos ajudar a entender o projeto de Deus. E para podermos entender a caminhada de Jesus sobre a água, é preciso entendermos o significado que ela tem na mentalidade oriental. O mar é o lugar onde vivem os demónios. O mar representa as forças que o homem não consegue dominar e que, quando o envolvem, o dominam e o matam. O mar, mesmo na nossa literatura, é o lugar de habitação dos monstros e dessas figuras mitológicas que ultrapassam o poder e o domínio humanos. E por isso, ao caminhar sobre as águas revoltas, Jesus quer dizer aos discípulos de então e aos de hoje, que somos nós, que ninguém é mais forte que o poder de Deus. Que o Senhor pode calcar aos seus pés a força do maligno, o poder do mal. E que, como a Pedro, nos convida também a nós a caminharmos sobre aquilo que nos pode oprimir, dominar e aprisionar. Pedro entusiasma-se confiando na palavra de Jesus. E apesar do vento forte e das ondas que agitam, ele é capaz de sair da barca, da segurança mais ou menos da barca, para dar o salto para o desconhecido. Confia na palavra de Jesus. Mas quando começa a racionalizar e quando começa a perceber que aquilo que está a fazer foge às possibilidades humanas, começa a duvidar. E quando duvida, quando deixa que a confiança na palavra de Jesus o abandone, como ele começa a afundar e a deixar que as forças do mal, as forças do mar, o dominem e o envolvam. Caríssimos irmãos e amigos, em Pedro está cada um de nós. Quantas vezes, ao ouvir a palavra do Senhor cada domingo, também nós nos sentimos encorajados e entusiasmados naquilo que verdadeiramente a palavra entusiasmado significa, entheos, em Deus. Como nós, quando confiamos, também partimos para a vida e vamos cheios de fé e de força, porque sabemos que o Senhor está conosco. Como quantas vezes, ao escutar a palavra que o Senhor cada domingo nos dirige, também nós nos deixamos lançar no desconhecido, guiados apenas pelo poder da sua palavra. Mas como também conosco, a força do mal nos faz duvidar. Quantas vezes deixamos que essa confiança inabalável na palavra daquele que nos ama e que se entregou até à morte por nós, dê lugar à dúvida. Quando queremos racionalizar Deus, quando confiamos muito mais nas nossas forças do que no poder da misericórdia do nosso Senhor. E quando assim é, caríssimos irmãos e amigos, como também as ondas nos começam a envolver, como também o poder do mal nos começa a afogar. Mas Pedro teve a coragem a que cada um de nós hoje é convidado de perceber com humildade que sem Deus nada somos e que perante os problemas da vida, as ondas fortes da nossa existência, precisamos também nós, como ele, ter a humildade de dizer: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, porque sem ti não consigo. Salva-me, Senhor, porque sem ti não tenho forças.
Salva-me, Senhor, porque sem Ti os problemas da vida abarcam-me de tal maneira que eu me sinto afogar e já não consigo sequer respirar e vir de novo à tona. E que bonito é a gente sentir, como sentiu Pedro neste relato de São Mateus. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou. Jesus não estende depois, estende logo. Está ao nosso lado, não está longe, está próximo. E segura-nos quando nós deixamos. E segura-nos quando lhe lançamos a mão. E segura-nos quando a vida nos oprime e não nos deixa voltar de novo a ver a luz do sol. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Por que duvidamos nós, caríssimos irmãos? Podem vir os ventos fortes, podem vir as tempestades, podem vir as ondas que parecem submergir a barca, mas ela não se afundará e o Senhor não nos deixará afogar, porque está ao nosso lado e basta estendermos-lhe a mão que Ele nos agarra logo e nos segura. Este é o nosso Deus, este é o nosso Jesus e esta é a confiança que nos leva, apesar das dificuldades da vida, a não termos medo. Porque nada nem ninguém é mais forte do que o amor que Jesus tem por ti e por mim. Acreditamos nisto? Ou duvidamos? Confiamos? Ou pomos reservas à nossa fé? Caríssimos irmãos e amigos, não é por termos fé que as ondas não hão de vir. Não é por acreditarmos em Deus e sermos cristãos que os ventos fortes não abanam a nossa barca. Mas nós sabemos que ao nosso lado está alguém que, quando nos faltam as forças para podermos remar e para podermos nadar, nos agarra e nos segura. E leva-nos de novo, como a Pedro, para a barca onde estão os discípulos. O lugar dos discípulos no Novo Testamento é a casa ou é a barca? E por isso a barca simboliza a Igreja. Uma Igreja que atravessa este mar da história, muitas vezes abanada pelos ventos fortes que quantas vezes não vêm de fora, mas de dentro. Porque a Igreja não é uma abstração. A Igreja és tu e sou eu. E a Igreja é santa porque é propriedade de Jesus, que se entregou até a última gota de sangue por amor e por ela. A Igreja é santa porque é conduzida e iluminada pelo Espírito Santo. Mas a Igreja é uma grande pecadora porque é feita das tuas misérias e das minhas. A Igreja não são os outros. A Igreja somos nós. E ela navega na tranquilidade do mar quando nós vivemos com seriedade a nossa fé. E ela agita-se nas intranquilidades da história quando os cristãos não o são verdadeiramente. Mas não são os outros, somos nós. E o grande convite do Senhor neste dia é a confiarmos na sua presença. Ele jamais nos abandonará, jamais abandonará a sua Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, tinha prometido o Senhor. E apesar dos nossos pecados e das nossas infidelidades, o Senhor aí está, para nos agarrar pela mão, não nos deixar afundar e ajudar-nos a atravessar a nossa história pessoal com a segurança e a paz de quem sabe que não estamos sós, porque o Senhor está connosco. Amemos muito a nossa Igreja. É a nossa mãe. Foi ela que nos gerou para a fé. Foi através dela que Deus nos deu a vida eterna. É nela que o Senhor nos alimenta. E é nela que o Senhor nos convida a caminhar, segurando a barca, ajudando a segurar o leme, para que todos, juntos, como comunidade única de Jesus, possamos ser fiéis àquele que nos é sempre fiel. O Senhor nunca nos abandona. Peçamos-lhe a graça de não o abandonarmos nós.